Lucas 6, do 46 ao 49. Senhor Deus, ponho na Tua presença, Deus, te agradecendo, Deus, pela Tua glória, pela Tua presença no nosso meio, te agradecendo, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, nos trazendo força, nos trazendo renovo, nos trazendo direção, Pai. Eu oro, Senhor, Deus, no sentido que o Teu Espírito Santo, doce Espírito Santo, Deus, possa trazer uma palavra que traga conforto, traga restauração, traga direção aos nossos corações, Pai, que possa cair numa terra fértil, Senhor Deus, e o Teu Espírito Santo possa regar e dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu oro no nome de Jesus, Senhor. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto na uma corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e pratica semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Essa palavra é conhecida como parábola dos dois fundamentos, e é algo que hoje nós vamos meditar, que fala sobre algo que é profundo, algo que dedica da parte de cada um de nós esforço, como a palavra mostra. Quem conhece Israel sabe que lá os terrenos são arenosos, e para conseguir um alicerce tem que se cavar bem fundo. Exige bastante esforço das pessoas que vão construir as casas para que ela fique bem construída e esteja fundada na rocha, para quando a palavra diz, quando vem o vendaval, a tempestade, a casa possa resistir. E nós, como filhos de Deus, sabemos que muitas vezes a tempestade vem sobre as nossas vidas. A nossa irmã Letícia deu um testemunho, e eu me alegro, nossa irmã alegro por aquilo que Deus tem feito no nosso meio nos últimos tempos, tem nos trazido humildade e compreensão da palavra de Deus, e nos tem feito reconhecer que sem Deus nós não somos mesmo nada. Essa parábola, ela começa com uma afirmação de Jesus dizendo Senhor, Senhor. Ele não está, o que Jesus está afirmando ali nesse versículo é como se estivesse dizendo: chamam-me Senhor, mas não fazem o que eu quero. Essa passagem, ela está no Sermão da Montanha, e ela vem trazendo o ensino do Sermão da Montanha sobre quem estava ali ouvindo, e está estabelecendo os princípios do reino de Deus. Ou seja, ela é uma sequência do Sermão da Montanha, onde Jesus estabelece os princípios todos do reino de Deus, e no final ele encerra o que foi ministrado no monte com essa parábola. E a expressão Senhor, Senhor dá um arremate para entrar então em algo que nós precisamos ter nas nossas vidas, que se chama obediência. O versículo em questão faz-me lembrar de um dos versículos que para mim vem sempre ao coração quando falamos de Jesus, que está em Romanos 10:9, que diz: o saber, se com a tua boca confessares o Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E nós temos aqui um povo que crê em Jesus, amém? Há um povo que confessou o nome de Jesus, amém? A pergunta retórica que Jesus faz é: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos ordeno? É um questionamento incisivo que transcende o tempo, transcende
a época de Jesus e vem até os dias de hoje, e 2000 anos depois, a pergunta continua sendo feita: Senhor, Senhor. Jesus, Senhor, Senhor. Chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos ordeno. Em grego, a palavra Senhor quer dizer, se diz Kyrios, e tem o significado de autoridade. Mas Jesus é mais que isso, ele é divindade, ele é Senhor, ele é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Para aquele que crê, Jesus é a autoridade suprema na minha casa. A irmã Letícia deu um testemunho e eu, pronto, não tive como não me comover, porque, como vocês sabem, eu estou lutando contra 2 cancros e continuo me alegrando todos os dias e continuo servindo com alegria todos os dias, sabendo que o meu Senhor é que me sustenta. E muitos olham para mim e perguntam, aparentemente não tem nada, mas claro que não, o Senhor me sustenta a cada dia. O Senhor me fortalece a cada manhã. O Senhor me enche de alegria todos os dias. Por quê? E me questionaram uma vez, qual é o teu segredo? Eu não tenho segredo nenhum, o único segredo que eu tenho é obedecer ao meu Senhor. É o maior segredo para o crente, é obedecer a Deus. Não temos como andarmos com Deus e não conseguimos obedecer a toda a sua palavra. Em Mateus, entrando agora no que eu gostaria de falar com vocês, acerca de 4 tipos de obediência que aparecem na palavra do Senhor. A primeira é a aparência de obediência. Aparência de obediência. É somente uma aparência de obediência. A pessoa em questão tem a aparência de piedade, de ser bondoso, de ser carinhoso, de ser homem de Deus, mas é somente aparência. E a palavra que eu trago está em Mateus 21, que diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós a caminho de justiça, e não credes, mas os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Algo que é importante na nossa caminhada como cristão, na obediência à palavra de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério, a gente entende que os princípios do reino de Deus são estabelecidos, e um dos princípios, o principal, é o arrependimento. Arrependimento das obras mortas. Só depois vem então a fé, que pela fé nós recebemos a graça de Deus. Mas a pergunta que tem com essas palavras veio ao meu coração tem sido dirigida ao meu coração: que tipo de filho eu tenho sido? Eu lembro na minha caminhada como cristão, e eu penso que eu já passei pelas 4 fases da obediência. Já passei por essa fase de dizer eu vou, mas no fundo não vou. Passei por esse tempo. E o Senhor mostrou-me, e eu pouco a pouco fui crescendo na palavra de Deus, porque é assim que acontece com todos nós. É um caminhar diário com a palavra de Deus, e ela começa a nos renovar, começa a nos ensinar o processo de obedecer. Não é, como é que eu vou vos dizer, não é algo que começa assim no estalar de dedo. À medida que a palavra de Deus vai sendo vindo ao nosso coração, porque a palavra diz que pela fé a palavra de Deus entra nas nossas vidas, nós somos transformados pela fé, pelo ouvir da palavra de Deus, e ao ouvirmos a palavra de Deus, a fé faz algo no nosso interior e nós somos constrangidos pela palavra a obedecer. Em Tiago 1:22 diz assim: E sedes cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo.
Porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Eu estou diante de um povo bem-aventurado. Amém? Somos bem-aventurados do Senhor, porque nós ouvimos a palavra de Deus, estamos dispostos a obedecer a toda a palavra de Deus, não só algumas, não só aquilo que nos interessa, não somos daqueles que abrimos a Bíblia, aqui estão as promessas, essas são para mim, aqui estão as obrigações, essa é para o meu irmão do lado. Não, somos daqueles que cumprimos, sim, a palavra de Deus, e aquilo que o Senhor nos ordena fazer, nós fazemos porque cremos. Nós fazemos porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. À medida que a verdade é ministrada aos nossos corações, à medida que lemos a Bíblia cada dia, e estamos nesse devocional, lendo a Bíblia todos os dias, e cada dia que lemos a palavra, ela vem trazer conhecimento daquilo que devemos fazer. Porque a Bíblia também nos ensina que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando contra o Senhor. Então, há coisas que temos que fazer. Obediência é uma delas. O segundo tipo de obediência é a obediência parcial. Ou seja, é aquele que, pronto, isto aqui é fácil, isto eu obedeço, isto eu consigo. Isto aqui é mais difícil, vou deixar de lado, um dia eu chego lá. Ou o meu irmão faz por mim, ou o pastor. Em 1 Samuel temos um exemplo de obediência parcial. E nós vamos ler 1 Samuel 13, do 8 ao 14, que dá um grande exemplo de alguém que obedeceu parcialmente. Porque obedeceu só no parcialmente aquilo que lhe tinha sido dado, um reino, ou seja, ele tinha sido ungido para ser um rei, deixou de ser por desobediência ao Senhor e à sua palavra. Em Samuel diz assim: e esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não ouvindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: traz-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Micamais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Saul, na ânsia de obedecer, ou não digo obedecer, de apressar o processo, ou seja, muitas vezes nós, como servos do Senhor, queremos fazer o trabalho de Deus e queremos pôr, como diz aqui em Portugal, dizem muito, pôr a carroça à frente dos bois, né? Que é mesmo, esse é o termo correto, agora vem a lembrança, e pomos a carroça à frente dos bois e queremos fazer o trabalho que compete a Deus fazer. Nós não temos paciência para esperar, e a palavra aqui em hebraico, quando ele diz esperar, é mesmo uma espera de confiança em Deus, que Deus vai agir e vai fazer algo no meio do povo. E Saul não teve paciência de esperar e quis apressar porque viu que o povo se agitava. E muitas vezes acontece no meio das igrejas, pastores, líderes têm medo de declarar a palavra de Deus porque o povo se agita.
Porque o povo muitas vezes não quer ouvir aquilo que o Senhor tem. Não quer se sujeitar à palavra do Senhor. E muitas vezes pastores, aqui nesta casa eu dou glória a Deus, que pastores não têm receio de declarar a palavra de Deus, presbíteros não têm receio de declarar a palavra de Deus, nossos ministros não têm receio de declarar a palavra de Deus, ou que ela nos ensina, aquilo que nos ordena guardar e cumprir a cada dia. Mas ali Saul se estremeceu, porque o povo, o rebanho dele, estava se espalhando, e via que os filisteus estavam ficando fortes. E não soube esperar aquilo que o Senhor tinha ordenado, então ele obedeceu parcialmente. Ele só fez uma parte do que era preciso fazer. Então, nós como filhos de Deus, e aí fora tem tanta gente carecendo de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus não é para ser anunciada parcialmente, ela tem que ser anunciada na sua totalidade. Não há meio termo, é a palavra por inteiro e não pela metade. A desobediência de Saul levou a consequência, a consequência foi de perder o seu reino. E muitos têm perdido a unção que o Senhor Deus derramou sobre a sua cabeça por quererem fazer parcialmente. Muitos têm deixado de lado aquilo que o Senhor tem trazido nas suas vidas por quererem fazer parcialmente. Eu, no meu início da minha caminhada, eu fazia parcialmente. Eu disse para vocês que eu passei pelas 4 fases, eu também passei pela fase do fazer parcialmente. Graças a Deus nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que vai nos ensinando e tem muito amor e muita paciência com os seus filhos. Se não fosse o amor do Senhor, se não fosse a sua misericórdia, eu declaro, e é mesmo isso que eu creio, que a obediência parcial, ela é desobediência. Continua sendo desobediência. Em Tiago 2:10 diz assim, por 10:14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? A fé sem obras é morta. O reino de Deus é conquistado com esforço. É preciso cavar fundo, é preciso buscar o alicerce, é preciso buscar a rocha e estarmos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Não podemos estar firmados naquilo que nós achamos, naquilo que nós queremos, nos nossos desejos. Muitos de nós tomamos decisões e agimos muitas vezes sem buscar a face do Senhor, sem consultar a Deus. Tomamos decisões importantes que podem afetar a nossa família, a nossa comunidade, e não buscamos a face do Senhor para entender se realmente esta é a vontade de Deus. O terceiro tipo de obediência, também já passei por essa fase, é a obediência que gera orgulho no nosso coração. A gente fica tão cheios de orgulho de ser tão obedientes que não conseguimos compreender que estamos saindo do caminho do Senhor e estamos indo ao caminho contrário à graça de Deus. Ficamos tão cheios do nosso conhecimento da palavra de Deus e nosso nível de obediência que começamos a ser parecidos com os fariseus. Conhecemos tanto da palavra e começamos a criar regras segundo o desejo do nosso coração. Vamos mostrar um exemplo de orgulho em Atos dos Apóstolos. Diz assim, e no dia seguinte, indo ele, Pedro, não é o Pedro pastor, é o Pedro apóstolo, em seus caminhos, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer,
e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado por 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez veio-lhe a voz, veio a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. Nós podemos acontecer conosco o mesmo que aconteceu com Pedro, se enchermos tanto de orgulho que deixamos de compreender o que é a graça. Então temos que ter cuidado para não haver entrar orgulho no nosso coração, não deixar entrar essa seta que nos tira da presença de Deus. Em Tiago 4,6 diz: antes ele dá maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Temos que manter o foco daquilo que Deus tem para cada um de nós, da direção que o Senhor estabelece na sua palavra. Temos que se sujeitar a Deus em todos os sentidos. Temos que ser como odres novos, prontos a receber a palavra de Deus. Não odres velhos, odres que não se alargam porque são tão velhos que se o vinho novo vem, e todos conhecem essa passagem, o odre arrebenta porque não aguenta o novo de Deus. E nós temos que ter uma mentalidade nova, aberta para a palavra de Deus, compreensão da palavra de Deus em todo sentido, e renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E uma das maneiras mais simples, mais correta, é obedecendo a palavra de Deus. E nunca questionar, mas obedecer a palavra de Deus. Nós deixamos de receber o novo de Deus, e o odre não se enche, não se alarga. E eu creio que nesses últimos tempos, pelo que a gente tem visto, e basta a gente ligar a televisão e ver as notícias, que está chegando o tempo do povo de Deus se fortalecer e ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer renovar a mente de cada um e encher cada vez mais. A experiência que tu teves quando o Espírito Santo veio sobre a tua vida e te batizou, Deus quer fazer muito mais, quer ter experiências novas conosco, e a gente tem bloqueado o agir de Deus por causa da nossa desobediência muitas vezes. Deixamos de receber o vinho novo, deixamos de receber mais de Deus nas nossas vidas, porque continuamos a desobedecer a coisas simples e tão elementares na nossa vida. Coisas que deviam ser fáceis de obedecer, porque a palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são pesados, diz que são doces como mel. Deus quer trazer doçura à tua vida, e nós temos muitas vezes a amargura porque desobedecemos a coisas tão simples, tão fáceis de fazer. A graça de Deus veio sobre nós. Eu há tempos falei sobre isso aqui com meus irmãos. A graça de Deus nos eleva ao nível da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto a lei do Senhor, no Antigo Testamento, os irmãos obedeciam porque tinham temor. E ninguém tem que obedecer por temor ou por ter medo do inferno. Nós temos que ser obedientes a Deus porque amamos a Deus, entendemos aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós, entendemos o sacrifício da cruz. Eu obedeço porque eu amo, eu não obedeço porque eu temo, eu não obedeço porque tenho receio da minha vida ir para o inferno, eu obedeço porque eu amo o Senhor. Essa é a diferença. A graça de Deus nos leva a um nível de obediência maior. Tudo que aparece com Jesus no Sermão do Monte, ele traz algo novo sobre a mente daquele povo que estava acostumado com religião, estava acostumado com os costumes da região daquela época, e Jesus traz algo novo sobre aquelas vidas. Transformação. A palavra de Deus nos chama para ser transformados no nosso interior e mudar as nossas atitudes, ou seja, Deus quer mudar o nosso interior,
Mas para o Senhor mudar o meu interior e mudar o interior de ti, meu irmão, o nosso coração tem que estar aberto para a obediência em toda a sua palavra, não alguma palavra. Há palavras que são difíceis para ti, se calhar tens que orar mais ao Espírito Santo para que tu tenhas ousadia de cumprir a palavra de Deus. Aquilo que para ti é difícil hoje, se tu buscar a direção de Deus amanhã é tranquilo, tu vais entender o amor de Deus. E a obediência que o Senhor deseja realmente de cada um de nós, eu coloquei como obediência plena, mas cada um põe no coração o título que quiser. É a obediência que cada um de nós temos que ter todos os dias. E lembrar-se dessas passagens que vão ser lidas, porque elas falam realmente por que o crente obedece ao Senhor. Porque entendemos a cruz. Porque entendemos que Ele se coloca no nosso lugar. Porque entendemos que ninguém era merecedor nessa sala. Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: se alguém me ama, guarda a minha palavra. E Jesus respondeu-lhes e disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai amará e viveremos com ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de quanto tudo tenho-vos dito. A tal renovação vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a obedecer a Deus, porque o Espírito Santo nos mostra o amor de Cristo a cada manhã. E nós compreendemos esse amor e nós obedecemos não porque temos receio, mas nós obedecemos porque amamos a Deus. E esse é o mandamento: aquele que ama o Senhor, obedece ao Senhor. Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo. São palavras que saem da nossa boca. Quando eu me converti, eu declarei Jesus como meu Senhor e Salvador. Passados uns meses, eu estava me questionando e perguntei a mim mesmo: será que basta dizer Senhor? Ou as minhas atitudes têm que dizer Senhor? Nós nos conformamos e temos como garantido que fazemos parte do reino de Deus porque a nossa boca se abriu um dia e disse: Jesus é meu Senhor. O reino de Deus é teu se as tuas atitudes disserem: Jesus é o meu Senhor. Coração, mente, força, entendimento, cavar fundo na rocha. Ele diz que temos que cavar fundo até encontrar a rocha. E a rocha é Jesus. É a rocha que firma os meus pés, é a rocha que firma os teus pés, é a rocha que te faz caminhar, é a rocha que te faz acreditar no amanhã, é a rocha, como a irmã Letícia declarou, temos um cancro, mas o Senhor é conosco e não tenho receio algum, porque eu sei o Deus que eu creio. E mesmo assim, ainda o louvarei. Ainda que a figueira não floresça, eu louvarei. Temos que obedecer a todo custo, irmãos. Ou queremos fazer uma casa, ser o preguiçoso, desleixado, andar de qualquer maneira e facava 1 metro ainda é areia, mas 2 metros ainda tem areia, 3 metros ainda só areia, 4 metros ainda só tem... tá bom, aqui tá bom. Aí quando vier a tempestade, quando vier o cancro, como a irmã Letícia, a tua casa não está fundamentada na rocha, não está firmada na rocha. Eu tenho resistido, irmãos, e estou com essa carinha aqui cheia de alegria, cheia de saúde, porque o Senhor tem sido comigo, por causa da obediência à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus não é penoso, como eu vos disse há um bocado.
é algo que traz doçura ao nosso coração. Como a irmã Letícia declarou, como é que poderemos suportar as dificuldades da vida e desse mundo, que muitas vezes a palavra também declara que quando Deus envia a chuva, Ele envia a chuva sobre todos. Sem Jesus, sem a certeza de Jesus na nossa vida, não basta dizer Senhor, Senhor. O nosso coração, as nossas atitudes têm que dizer Senhor, Senhor, todos os dias. Em Hebreus, ainda vai nos ensinar um pouco mais a respeito desse amor. Hebreus 5, 7 até o 9 diz assim: o qual no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo consumado veio a ser causa eterna da salvação para todos aqueles que o obedecem. Ele é a causa da salvação para aqueles que o obedecem. E o termo aprender aqui está dizendo experiência. Ele passou por aquilo como homem, não foi como Deus. Porque Jesus se despiu de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e veio como homem, e sofreu como homem, e morreu como homem, como se houvesse um nível de obediência máximo que ele atingiu. O único que se qualificou como Salvador perfeito por causa da sua obediência, ele se entregou por nós. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele morreu por mim e por ti, irmãos. Obediência. Obediência é o mais alto que nenhum de nós era capaz de fazer. Por isso que ele é qualificado como o Salvador perfeito, porque ele veio como homem. E se a gente pudesse pelo menos entender, Jesus como homem, ele, sendo divindade, ele vem como homem. Como divindade, ele não precisa aprender a obediência, porque ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. Quando a palavra é declarada em qualquer altar, seja nessa igreja ou noutra, do lado, ou a outra lá ao fundo, é a palavra do Senhor Jesus, e o próprio Jesus está no nosso meio, porque a palavra está sendo declarada. Mas a palavra tem que ser declarada no seu todo, em verdade. Temos que compreender e obedecer a sua palavra por inteiro e não em meio termo. Jesus se fez o nosso sacrifício perfeito. Ele foi à cruz por cada um de nós. Ele aprendeu o significado. A Bíblia diz que ele adquiriu conhecimento como homem, como divindade. Ele não precisa aprender a obediência, mas como homem ele aprendeu e sofreu por mim e por ti, amados. Ele morreu naquela cruz por cada um de nós, e cada gota que foi derramada não foi em vão, para aqueles que o obedecem, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que querem ser firmados na rocha que é Cristo Jesus, para aqueles que, quando vem a tempestade, quando vem os ventos, quando vem, não se abalam. Podem passar pela luta, podem estar no meio de uma guerra, porque continuam em paz, porque o Senhor está com ele. Essa é uma promessa que ele enviou sobre nós, e o Espírito Santo está sobre aquele que crê, aquele que cumpre, aquele que guarda os seus mandamentos. A palavra de Deus diz que ela é doce como o mel, mas ela tem que ser guardada no nosso interior com as nossas atitudes. Que importa eu cumprir 1, 2, 3, mas neste aqui eu não consigo.
eu tenho que me esforçar. Porque se eu não cumpro num, não cumpro nos outros todos. Sou desobediente na mesma. E eu não quero ser desobediente à palavra do Senhor. Eu me esforço a cada manhã. Mas eu também sei, como houve um sumo sacerdote que foi no meu lugar. E eu sei que como homem eu falho. Há um caminho que se chama arrependimento. Esse é o primeiro fundamento da Bíblia, que também é algo muito importante, a gente se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Porque Ele sofreu por nós, Ele conhece a minha dor, Ele conhece a tua dor. Ele conhece a minha dificuldade, Ele conhece a tua dificuldade. Ele conhece aquilo que tu careces, Ele conhece aquilo que eu preciso. Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, temos que submeter à vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Mesmo quando implica dor. Porque Ele teve dor no meu lugar. Ele se entregou no meu lugar. Ele se entregou no lugar de cada um aqui presente. Temos um desafio como igreja. Além de ler a Bíblia durante um ano, temos mais alguns desafios que eu quero propor aos meus irmãos. E é um desafio que me envolve a mim todos os dias. E o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Compreender que ser discipulado por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, obriga a obediência radical, não parcial, é obediência radical. Não é pelas metades, é por inteiro. Tudo que a palavra nos ordena, cumprir. Largar a mão dessa fase do questionamento, por quê, por quê, por quê. Cumprir. Meditação, leitura da palavra de Deus, já estamos fazendo, glória a Deus, e eu dou glória por isso. Buscar do Espírito Santo, eu falei um bocado, mas vou repetir. Obedecer. O Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Como eu disse, nós temos um Salvador, o único digno, que Ele compreende as tuas dificuldades e as minhas dificuldades. Buscar do Espírito Santo as áreas que precisamos aprender a obedecer. Lemos já um bocado que o Espírito Santo, que aquele que Jesus prometeu àqueles que o amam, seria enviado para aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que o amam, guardam a sua palavra. Ele promete que o Espírito Santo viria sobre nós e nos ensinaria a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo te ensina a respeito de todas as coisas, mas que o Espírito Santo te ensinar a respeito de todas as coisas, a palavra tem que estar no teu interior. Porque a fé é ativada pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E vimos que a fé sem obras, ela é morta. E a obra principal que eu estou te convidando a cumprir, irmão, é a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Praticar algo que é preciso ser praticado. Eu costumo fazer isso todos os dias pela manhã. Irmão, autoavaliação constante, vigilância constante. Lembrai da palavra que Ele anda ao vosso derredor. Pronto. Mas a palavra também diz: sujeitai-vos a Deus. Temos que estar sujeitos a Deus. Senhor, Senhor. Jesus diz: Senhor, Senhor, 2 vezes. Está nos chamando, nos exortando, está nos chamando a atenção. Por que chamamos Senhor, Senhor e não fazemos o que Ele nos ordena? Senhor, Senhor.
pergunto: será que as minhas, as tuas atitudes refletem a palavra de Deus, refletem a nossa fé? O que Jesus tem nos mandado cumprir? Ou, pergunto de outra maneira, que Jesus mandou te cumprir ontem e tu não fizeste? O que Deus tem falado ao teu coração que deves fazer e não fazes? Questionar. O Espírito Santo te responde, irmão, se já não respondeu. O Espírito Santo fala ao coração daquele que o busca. O Senhor diz que está à porta e bate, e Ele entra e ceia com aquele que crê, aquele que busca. Eu estou falando essa palavra com... Como é que eu vou dizer? Não é temor. Eu estou angustiado, eu tenho vivido angustiado porque eu tenho visto... Vou falar claramente, irmãos, eu tenho visto muita desobediência no nosso meio. Isso me entristece. Eu não, pelo amor de Deus, não levem a mal. Eu não julgo ninguém, não quero julgar ninguém, quem nos julga, o nosso justo juiz é o Senhor. Mas temos que ser mais coerentes com aquilo que nós somos, filhos de Deus. Não temos que ter a aparência de filhos de Deus, mas temos que ser filhos de Deus em todo o nosso caminhar. Aí fora as pessoas... Ainda ontem eu tive um confronto, eu fui almoçar com umas pessoas que não creem em Deus, que têm vários traumas, um veterano de guerra, que matou muita gente, que foi espancado por um padre, que viu violação, e eu fui falar de Jesus. E ele me questionou tantas coisas a respeito de Deus. E eu lhe respondi que a única coisa que transforma é eles olharem para nós e virem uma carta, virem a carta de Cristo, virem a misericórdia de Deus, virem o amor de Deus, virem a alegria da salvação no nosso meio, virem a paz de Deus no meio da luta, da adversidade. É isso que converte as pessoas aí fora. Mas para isso, nós como igreja temos que ser exemplo de obediência em tudo que nós fazemos na vida. Entendemos que a graça de Deus elevou o nível, nós obedecemos porque amamos a Deus. Eu obedeço porque eu amo a Deus. Eu não obedeço porque tenho receio. Eu obedeço porque eu amo o meu Senhor. Porque eu sei que Ele fez por mim. Eu não merecia, mas Ele fez por mim. É por isso que eu amo a Deus e obedeço a sua palavra. Irmãos, podemos ficar de pé. Eu creio que o Espírito Santo nos convoca para muito mais que uma confissão verbal do nome de Jesus. Não basta dizer Senhor, não basta confessar o nome de Jesus e declarar que Ele é Senhor. O Espírito Santo nos convoca a ter atitudes que comprovam que realmente Jesus é autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele é Senhor na tua vida, Ele é o Senhor da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro, irmãos. Então eu te convoco hoje, no nome do meu Jesus, amado Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, que tu reflitas nessa palavra, por mais simples que ela seja, mas tu reflitas que algo que precisas renovar na tua vida, entender que a palavra de Deus é um caminho de obediência constante, não queremos obediência parcial,
Não queremos obediência cheios de orgulho no nosso coração, mas queremos sim obediência que nos faz ser dependentes da graça de Deus, que nos faz sujeitar à palavra de Deus, que nos faz compreender a plenitude de Deus na vida de cada um de nós. Deus quer derramar mais do seu Espírito Santo nas nossas vidas, mas para isso nós temos que ser como os odres novos, prontos a receber o vinho novo, a receber o Espírito Santo de Deus de uma maneira nova, uma renovação da palavra de Deus que transcende a tua mente. Tu vais começar a ter visões, vais começar a ouvir a direção do teu amado Espírito Santo, doce Espírito Santo na tua vida, trazendo transformação e renovo a cada manhã. Senhor Deus, Pai, eu venho diante de Ti, Senhor Deus, entregar essa palavra nas Tuas mãos, Pai, declarando que Tu és santo, Tu és digno de toda honra, de todo louvor, declarando, Pai, que o Teu nome está acima de todo nome, Pai, porque o nome de Jesus, todo joelho se dobra, todos confessam o Teu nome e declaram que Tu és Senhor, Pai. Mas eu oro nessa manhã, Pai, para que não seja só as nossas bocas, não sejam lábios, mas que seja o nosso coração, sejam as nossas atitudes a declarar que Tu és santo, que não há outro como Tu, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. E os nossos joelhos se dobram diante de Ti, Senhor Deus, como Teus servos, como Teus filhos, Senhor Deus, declarando que Tu és santo e que não há outro, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós rejeitamos o nosso passado, rejeitamos tudo aquilo que nos impede muitas vezes de obedecer a Tua palavra, Senhor Deus, e nos sujeitamos a Ti, Pai. Porque a Tua palavra também nos ensina aquele que se sujeita a Ti, que se sujeita à Tua vontade, Pai. O Teu Espírito Santo está sobre nós, o Teu Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas, o Teu Espírito Santo nos lembra a respeito de todas as coisas que temos que fazer, Senhor. Então eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa palavra possa ter caído numa terra fértil, Senhor Deus, e que Teu doce Espírito Santo, Pai, possa vir regar, possa vir trazer, Pai, crescimento no coração dos meus irmãos, Pai, que essa palavra possa brotar e possa passar para além desta porta, Senhor Deus, e levar aí fora tantas vidas que carecem de conhecer a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua justiça, Senhor Deus. Então eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, que nossos corações estejam entregues e rendidos a Ti nessa manhã, Pai. E que Tu possas, Deus, fazer algo novo na vida dos meus irmãos, Pai. Possa fazer algo novo na minha vida, na minha família, na minha casa, na casa dos meus irmãos, Senhor Deus. Nos seus vizinhos, Pai. Por onde eles andarem, Senhor Deus, a Tua luz possa ir com eles, Pai. Por onde eles andarem, Senhor Deus, eu oro que a Tua presença vá com eles, Senhor Deus. Por onde meus irmãos andarem, Senhor Deus, a bênção do Senhor também vai, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um aqui presente, Pai. E traz, Senhor Deus, de volta a alegria da salvação aos nossos corações, Pai. Faz-nos entender a importância da cruz, Senhor Deus. Faz-nos entender essa palavra poderosa, Senhor Deus, que nos trouxe vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E Te agradeço pela palavra, Te agradeço pelo Teu amor, Te agradeço, Senhor Deus, pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã e nos trouxe até aqui, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, pelo Teu amor presente em cada um de nós, Senhor Deus. E eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Pai. Que todos possam se dobrar diante da Tua palavra, diante da Tua majestade e entenderem, Senhor Deus, aquilo que Tu tens para cada um de nós, Pai. Tu tens um chamado sobre cada vida aqui presente, Senhor Deus. Tu tens chamado cada um deles pelo nome, Pai. Tu conheces cada um deles pelo nome, Senhor. E eu oro, Senhor Deus, que Tu possas abrir o entendimento dos meus irmãos, possas abrir o meu entendimento ainda mais da Tua palavra, Senhor Deus. E vivemos a Tua palavra a cada dia, a cada manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, Senhor Deus, que ninguém negligencie a Tua palavra, Senhor Deus, mas que tenha um coração, Pai, cumpridor da Tua vontade, Senhor Deus. Nós nos sujeitamos a Ti nessa manhã e declaramos que Tu és santo, Senhor, no nome de Jesus.